Oi, gente, tudo bom? Então, essa semana vocês pediram surpresa, então, tchanã, chegou o canal do Fernanda Maitê no YouTube, tá? Então, assim, hashtag segue a gordinha, que a gordinha vai dar várias dicas pra vocês. Hoje eu tava pensando em começar com algumas dicas pra gente escrever bem. Vocês já se perguntaram por que vocês não escrevem bem? Ou que se tem alguma técnica mágica? Porque a gente pensa que tem os professores que escrevem tão bem. Acho que uma técnica, ele tem uma técnica e é mágica. É um negócio que assim, ó, baixou o santo e ele sai escrevendo. Não, gente, tem algumas coisas assim que facilitam a escrita, que nos ajudam. Mas nem tudo é Chico Xavier, né? Que bota a mão na cabeça lá, escreve, tá? Então eu separei 10 dicas para que a gente comece o nosso canal no YouTube com umas dicas super legais de como escrever um bom texto, tá? Primeiro passo é pense no leitor. O que é pense no leitor? Tá? Por que pense no leitor? Porque a gente tem que pensar quando a gente vai escrever para quem a gente está escrevendo. Quem é que vai ler o que a gente está escrevendo? Porque vamos combinar, o jeito que a gente escreve pro amor da gente não é o mesmo jeito que a gente escreve pro chefe da gente, certo? Até porque com o amor da gente a gente escreve com coraçãozinho, com coisinha, frufruzinho, mozes e não sei o que mais, como o Guilherme me chama. Então assim, é diferente, gente, é diferente. Eu jamais falaria com a minha chefe como eu falo com o Guilherme. Mas por que pense no leitor, tá? Porque a pessoa que vai ler o teu texto, ela pode não saber absolutamente nada sobre o assunto, ela pode saber e não gostar sobre o que tu vai falar, e pode saber e pode gostar do que tu vai falar. Ah, mas eu não sei, às vezes eu não sei, depende do tema, eu não sei como eu vou organizar. A gente falou isso, eu falei no meu canal do Insta, na semana passada, sobre organização de ideias para um texto. Se vocês quiserem, acessa lá o fernanda.maitê_ e pega essa dica. Organize suas ideias. Eu sempre faço uma lista de coisas que eu quero que tenha no meu texto. Sempre. E é muito importante isso. Porque daí eu sei o que precisa ter no texto. O que eu quero falar? Ah, o tema, vamos pensar aí, é liderança no futuro, né? Profissionais de liderança no futuro. Ah, eu quero falar A, B, C, D. Então eu vou listando assim tudo que eu quero falar e aí eu vou montar. Por que eu falo isso? Porque isso é tão importante. A galera acha que vai dar muito trabalho. Gente, qualquer texto dá trabalho. Qualquer um. Mas se fizer assim, dá menos trabalho. Porque daí tu vai dando uns tickets. Já falei do A, já falei do B, já falei do C, já falei do D. Então eu posso concluir o meu texto que, né, agora tem tudo que eu queria escrever, né? Pense na estrutura do seu texto. Isso eu vou fazer um vídeo aqui bem especial só sobre isso, sobre estrutura de textos. Porque depois que eu já pensei o que eu vou dizer, já organizei as minhas ideias, já imaginei quem vai ler o texto que eu estou escrevendo. Aí pensar na estrutura, como que eu vou falar isso? Eu falo isso dizendo o que, por quê, para quê, qual a importância e relevância social disso e a solução, tá? Isso eu vou fazer um outro vídeo falando só disso, porque isso é um conteúdo que dá bastante pano pra manga, tá? Mas aqui é sempre aquilo, ó. Porque, assim, ó, gente, vou falar, escrevi errado. Falei, escrevi errado, ó. Erro de gravação. O que, por quê, qual a importância, pra quê e solução. Tá? Então, a gente vai falar nisso mais aprofundadamente, mas é isso aqui. Isso é uma estrutura de um texto bem simples, bem prático, arrasar, sem muita mão de obra, tá? Cuide do tamanho dos seus parágrafos. O que significa isso?
Um texto bom, fácil de ler, ele tem de 4 a 5 frases ou linhas, tá? Como acharem melhor a nomenclatura, tá? Um texto bom tem uns 5 parágrafos, tá? E cada parágrafo tem de 4 a 5 linhas. Ah, mas eu posso, professora, por exemplo, escrever 6 linhas para concluir uma ideia? Pode. Eu posso em 3 concluir o que eu quero falar no parágrafo? Pode. Mas é uma média. Isso aqui, gente, é uma média. Isso não é uma regra específica que não pode mudar. Isso é uma média. Porque daí o texto fica bom, bonito, simétrico, tá? Repetições de ideias. Essa é a 5ª coisa que nós vamos falar. Então, por isso que é legal falar da organização aqui em cima. Por que tu não... Porque às vezes tu fica andando em círculos no texto, falando a mesma coisa. Então, é muito cuidado aqui, ó. Aqui é um... né? Cuidado, assim, ó. Tá? Para não repetir ideias, para não ficar dando, né, girando em círculo, falando a mesma coisa o tempo todo, tá? Então essa aqui é a nossa 5ª coisa. Não repitam coisas que vocês já disseram, tá? 6ª coisa, vamos para cá. Se você não sabe o significado, não escreva. Uma vez eu escrevi um cartão para uma amiga de trabalho que eu gosto muito. Júlia, se estiver assistindo, te amo, coraçãozinho pra ti, que eu amo a Júlia sabe disso. A Júlia trabalha comigo. E eu escrevi para ela uma palavra que talvez ela não entendesse, né? Depois ela vai me perguntar. Porque o que eu sinto por ti, ele é indelével. Tá? Mas em que contexto eu uso isso? Indelével, para quem não sabe, é uma marca que não sai. Mas eu sei escrever e sei o significado dessa palavra. Mas se você não sabe o significado de alguma palavra, mas ela é bonita, não usa. Porque pode trocar o sentido da frase e tu te perder no texto, tá? Não usa. Sem frases longas. Gente, frase não pode ter 3 linhas de frase. Certo? Eu não posso só botar vírgula e seguir escrevendo, né? Frases muito longas, vocês têm que pensar que frases muito longas é como se a gente não parasse para respirar. Não desce as nossas pausas num texto. Então, cuidado com as frases longas, tá? Frases longas é um negócio que a gente não usa. Quero falar assim, ó, se quiser, escreve aqui para mim nos comentários. Eu quero um negócio sobre isso, porque eu não sei aonde botar vírgula, aonde botar ponto, e aí eu faço frases gigantescas, certo? Escreve aqui pra mim, que daí eu vou fazer uma aula super massa pra nós, tá? Só sobre isso. Evite abreviaturas. Um texto com muita abreviatura é um texto que fica ruim de ler. Porque muitas vezes a gente tá lendo um texto que a gente não sabe exatamente o que é abreviatura. E daí, daqui a pouco, no meio do texto tem uma abreviatura. Tu tem que voltar lá onde ele disse o que era abreviatura para entender o que é abreviatura. Então, evite, assim, ó, não use abreviaturas, tá? A 9ª dica de hoje é não se afaste do seu propósito. O que é não se afastar do propósito? Lembra da dica 2, da A, B, C e D? Não se afastar do propósito é não falar mais do que o planejado aqui. Porque quanto mais tu falar fora do teu planejado, mais você vai ter chance de se embananar no texto e escrever coisas completamente sem nexos, sem sentido, ou fica muito extenso, ou fica uma coisa que, cansativa de ler, não aguento mais. Tem redações que eu leio no vestibular ali que eu penso, gente, mas não vai terminar nunca essa merda. Por quê? Porque eles ficam andando em círculo e repetindo ideias. Então, assim, não afasta do teu propósito. Eu quero ir de A para B e eu vou falar isso, isso e isso e isso. E encerra. Quanto mais tu ficar enrolando, o texto fica chato de ler e fica um texto completamente sem nenhum propósito. Então, assim, ó, pensa aonde que tu quer ir, cita e segue o baile.
Aí a 10ª dica é uma dica muito bacana e que as pessoas às vezes acham que não é necessário, é dispensável. Releia o seu texto. Por que isso é importante, gente? Ai, mas eu não vou reler, tá bom assim, não tô sem paciência. Gente, reler o texto é uma das partes, se não a parte mais importante de se escrever um texto. Por quê? Quando eu releio o texto, eu consigo ver se eu errei em alguma ideia, eu consigo perceber se eu escapei do tema, do propósito, tá? Eu consigo ver erros ortográficos que eu cometi, porque ninguém é infalível, né? Ninguém sai escrevendo o texto perfeito, tá? Então, sempre reler o texto depois que fez é muito importante. Essa é uma das dicas mais importantes que a gordinha aqui vai te dar hoje. Hashtag dica da gordinha, tá? Né? Sossega aí que a gordinha tá falando uma coisa massa pra vocês, tá? Releia o seu texto. O que é reler o seu texto? Ai, é um saco isso. Gente, é sério, faz diferença. Eu já fiz e já não fiz e fez toda a diferença. Então, assim, se você nunca fez isso na vida, faça. Vai ver. Hashtag fica a dica da gordinha aqui. Ó, releia o texto, porque ali tu vai ver várias coisas que tu pode ter errado e que tu não gostaria de errar. Entende? E uma dica bônus que eu posso dar pra vocês, que seria a dica 11, tá? E aí fica a nossa dica bônus. É a dica que fala sobre a reescrita de um texto. Às vezes a gente não tem essa possibilidade, tá? Porque a gente está num concurso, numa prova específica, ou a gente não consegue, num teste, num concurso, não consegue reescrever. Por que a reescrita, vamos botar aqui, ó, 11, né? Dica bônus. Por que a reescrita é importante, gente? Vamos pensar por que a reescrita é importante. Quando eu vou reescrever um texto, além de perceber o que na releitura eu percebo, os erros que eu cometi, as coisas que eu acho que não são necessárias estarem no texto, tá? A reescrita me proporciona um texto melhor. Claro, gente, a gente não reescreve para sempre. Eu recomendo que a reescrita seja feita, se tu tem tempo, depois de 2, 3 dias que tu já escreveu aquele texto. Gente, é sério. Se tu salvar o texto antigo e salvar o texto novo com o que tu reescreveu, é um negócio transformador, gente. De verdade. Porque a gente consegue ver outro jeito, outra forma de falar. Cada dia é um dia. A gente se inspira por coisas, por momentos. A gente pode estar melhor ou pior, ou estar menos nervoso ou mais nervoso. Então, assim, reescrita, depois, eu sempre boto aqui, vou botar aqui pra vocês, tá? 3 a 4 dias depois. Se isso for possível, tá, gente? Por que a reescrita é importante, tá? Se isso for possível, gente, não deixem de fazer a reescrita. Porque ela deixa o texto da gente muito, 1000 vezes melhor. Tá? É uma dica extra para vocês. E quero aqui, agora, no finalzinho desse vídeo, agradecer meu pai, porque meu pai me deu de aniversário esse quadro lindo, maravilhoso, pra gente fazer o canal no YouTube. Pai, eu te amo, obrigado. Eu me emociono porque o meu pai é uma pessoa maravilhosa e quem conhece ele sabe que ele é um sujeito muito bom. Então, obrigada, pai. Isso é mais um passo no caminho do meu sonho e do meu propósito. Então, gente, essas foram as minhas 10 dicas. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam isso aqui, esse material, salvem, se inscrevam no link aqui, né? Marquem o sininho para ver quando tem aula nova, porque sempre tem conteúdo novo, tá bom?
A gente se fala, peço que vocês assim, ó, se inscrevam aqui no meu canal e se tiver comentários, ajudas, pedidos, matérias que vocês querem ver por aqui, por favor, me escrevam no comentário, tá bom? Um beijão e até a próxima!